somos como crianças de colo, Pai, que não somos nada sem o nosso Pai, não somos nada sem a Tua voz, sem a Tua direção, somos totalmente dependentes do Senhor, carentes das Suas instruções, Senhor. Por isso, instrua-nos, fale profundamente nessa noite aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero falar debaixo desse tema, o cuidado de Deus em tempos de crise. Esse texto nos mostra um tempo de crise. Por quê? Porque o profeta Elias havia profetizado a Acabe que por 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra de Israel. E segundo a palavra desse profeta de Deus, assim aconteceu. Não veio chuva. Só que, querido, você sabe que se ficar 3 anos e meio sem chover, para quem vive do plantio, para quem vive da colheita, para quem precisa de água para os animais, você entende que haverá um caos. Embora nós habitamos em uma cidade, caso fique 3 anos e meio sem chover em Paraná, haverá um caos aqui nessa cidade, porque os rios irão secar, e você que tem água da Caerj na sua casa, você também irá sofrer. Você que tem água de poço na sua casa, você também irá sofrer, porque tudo irá secar. Preste atenção que a palavra do profeta era que por 3 anos e meio não chovesse sobre aquela terra. Depois dessa profecia, houve um período de perseguição a Elias. Acabe, juntamente com Jezabel, a sua esposa, começou a perseguir esse homem de Deus. Depois que ele ficou um tempo na caverna, escondido, podemos dizer até que com medo de Jezabel, nós percebemos, irmãos, que Deus, além de ter cuidado dele naquela caverna, levando carne e pão, havia um corvo que levava carne no bico e que levava pão de uma forma milagrosa, diz a Bíblia. Se você ler alguns textos antes aí, você vai perceber esse cuidado de Deus na vida do profeta Elias. E aí, querido, Deus dá uma ordem a esse profeta: você vai até a Sarepta, era uma cidade, e você vai, eu já ordenei, já dei ordem a uma viúva que te sustente. Elias chega na casa daquela viúva e ele vê aquela mulher aparentemente bem humilde, entristecida, apanhando ali alguns cavacos, lenha para colocar, para fazer, cozinhar um bolo pequeno. E quando ele vê aquela mulher catando cavacos, literalmente catando cavacos, ele fala para ela: traga-me água. Antes que ela vai buscar água, ele fala: traga-me também algo para comer. E ela diz: eu não tenho nada a não ser esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. Eu vou fazer para o meu filho, e depois nós não teremos mais nada para comer, e nós iremos morrer, porque não tem mais colheita para nós, não tem mais alimento para nós iremos esperar a morte depois disso. Então o profeta diz para ela bem assim: olha, você vai, mas você vai fazer primeiro para mim, faz um bolo pequeno para mim, depois você faz um bolo para você e para o seu filho, porque segundo a minha palavra, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na sua panela. Farinha aqui é o trigo, né? Tá claro, né? Que é o trigo, né? Não é aquela farinha amazonense que você come, não. Não é aquela farinha que veio de Porto Velho, que você come. E um outro dia eu fui comer uma farinha, irmão, mas os caroços tão grandes que quase acabei com os meus dentes, meu irmão. Tem uma farinha aí que eu vou te contar, ainda é de Deus não. Queridos, esse texto aqui, ele nos mostra o cuidado de Deus em tempos de crise. Será que Deus ele nos abandona em tempo de crise? Será que Deus tem cuidado de mim e de você em tempos de crise? Às vezes, amado, passamos por situações que a nossa mente duvida que realmente Cristo está conosco, se realmente nós não fomos esquecidos pelo Senhor. Às vezes nós vivemos algumas privações e algumas provações que nós pensamos: será que Deus está comigo? Às vezes algumas coisas demoram tanto na nossa vida que nós podemos pensar: Deus lembrou-se de todo mundo, mas de mim não.
Não é verdade? Faz parte do ser humano isso, irmãos. Havia aqui na vida dessa mulher uma grande crise. Nós estamos falando de uma mulher que estava, querido, pegando os últimos gravetos ali para acender o fogo. Eu não sei se você já acendeu aquele fogão a lenha, mas você não começa acendendo um fogão a lenha com a madeira grossa, com balaústra, não. Você precisa de cavaco. Você precisa catar ou cortar madeirinhas pequenas, fazer um foguinho e depois ir colocando as madeiras mais grossas, maiores. E assim essa mulher estava fazendo. Havia uma crise, havia fome naquele local, havia fome naquela terra para todos os lados, e a fome havia atingido todos. Contudo, o cuidado de Deus chegou até essa mulher. Contudo, o amor de Deus chegou até essa mulher. Perceba que no começo do verso o Senhor está dizendo para Elias: vai, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E aí eu te pergunto, irmãos, como é que uma viúva vai sustentar um homem? Como é que uma viúva, normalmente a viúva ela precisa ser sustentada, ela precisa ser ajudada. Mas nós estamos falando de um Deus que é o Jeová Jirê, que é a nossa provisão. Mas nós estamos falando de um Deus que não nos abandona em tempos de crise. Mas nós estamos falando de um Deus, querido, que faz, sabe, coisas extraordinárias através do nada, através da escassez, através até mesmo da miséria. Ele traz aquilo que não existe. Nós estamos falando de um Deus que para Ele não existe nada impossível, aleluia. E é assim que Ele faz, irmãos. Assim é que Ele faz. Ele poderia simplesmente chamar um grande empresário, um grande agricultor da época, e falar: Elias, vai, que eu vou te mandar a casa de um homem muito rico, e esse homem muito rico, Elias, ele vai te sustentar. Mas Deus não fez assim. Deus falou: Elias, você vai à casa de uma mulher pobre, e você vai ser sustentado por aquela mulher. Sabe por quê? Porque quem vai sustentar você serei eu na casa daquela mulher. Quem vai sustentar a casa daquela mulher serei eu em meio àquela crise. Por isso, meu irmão, não importa qual seja a crise que nós estamos passando ou estejamos passando, se a nossa vida está firme no Senhor, quem irá nos sustentar não é o nosso trabalho, quem irá nos sustentar não é as nossas finanças, quem irá nos sustentar é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Aquele que nos dirige, amém? A sua vida, nesse tempo de crise, está sendo sustentado pelo Jeová Jirê, o Deus que tudo pode, o Deus todo-poderoso. Amém, querido? Primeiro ponto dessa palavra é: o seu cuidado está sobre os obedientes à sua palavra. O seu cuidado está sobre aqueles que são obedientes. Verso 12, caminhe comigo aí, ó. Me acompanha aí, verso 12, ó. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Olha a palavra do Senhor. Então lhe disse: não temas. O que o Senhor nos diz em tempo de crise? Não temas. Por que não temas, Elias? Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro fazei dele para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui fora, depois fará para ti e para teu filho, porque agora vem a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, até o dia que essa crise passar, até o final da crise, eu estarei
sustentando a sua vida, até que volte a chover novamente, até que a profecia que Elias declarou finalize. Eu serei o Deus que está, não temas, porque eu serei o Deus que estarei te sustentando durante todo esse período. Aleluia. Queridos, perceba, Deus manda o profeta Elias ir na casa de uma mulher viúva para ser sustentado. Quando Elias chega na casa dessa mulher, Elias percebe, querido, que essa mulher está precisando de uma cesta básica. Quem precisa de ajuda é essa mulher. Elias podia simplesmente desobedecer a Deus e falar: não, Deus, o Senhor está errado. Quem precisa de ajuda é essa mulher. Só que Elias permanece ali em obediência ao Senhor Jesus. Elias obedece a palavra de Deus: vai e eu vou te sustentar. E essa mulher obedece a palavra de Deus na boca do profeta: faz primeiro para mim. Há duas obediências aqui: a obediência de Elias e a obediência dessa mulher. Vai, faz primeiro para mim. Você vai trazer para mim primeiro esse pão, esse bolo pequeno, melhor dizendo. A mulher podia falar: espera aí, Elias, meu filho, eu vou tirar da boca do meu filho, esse é o nosso último pão, esse é o nosso último bolo, eu vou tirar da boca do meu filho para te dar. Essa mulher, irmãos, ela não questiona em tempos de crise. Posso te dizer uma coisa? Em tempos de crise, não questione a Deus, obedeça a Deus. Em tempos de crise, cumpra a palavra do Senhor sobre a sua vida, querido, porque foi a obediência dessa mulher que fez a situação dela ser revertida. Eu não sei quantas pessoas foram cuidadas por Deus naquele período de crise que aquela cidade estava vivendo, mas eu posso dizer uma coisa, Alcilane: aquela mulher estava sendo cuidada por Deus. Deus cuidou daquela mulher. Por mais difícil que seja a minha situação, devo obedecer a Deus nesse tempo. Queridos, as crises revelam quem somos para Deus. O tempo de crise revela, meu querido Felipe, os nossos corações. Se o meu coração é um coração que teme a Deus, se o meu coração é um coração que está em Deus, se o meu coração é um coração submisso à palavra de Deus, irmãos, o tempo de crise revela isso. Revela que tipo de fé eu tenho em Deus. Revela que tipo de atitude eu tenho. Se a minha fé, se eu já abandonei a fé, se eu tenho, intimidade com Deus, se eu obedeço a sua palavra, ou se de fato eu sou de Jesus. Tem pessoas que no tempo da crise, querido, abandonam a fé. No tempo da crise, lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Essa mulher poderia ter a mesma reação, meu querido Renan, a mesma. Essa mulher, ela teve a opção, a reação de obedecer a Deus. Ela poderia ter uma atitude diferente? Poderia, é opcional. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse tempo de crise, você não é obrigado a servir, a obedecer a Deus nesse tempo de crise. Você pode decidir não obedecer, não agir segundo a palavra. Contudo, irmãos, aqueles que obedecem, aqueles que no tempo de crise decidem permanecer fiel ao Senhor, Deus permanece fiel a Ele. Deus supre a sua necessidade. Deus age no meio da sua crise. Deus é aquele que faz da nossa crise, do nosso deserto, um manancial de águas vivas. Sabe por quê, querido? Ele permanece fiel. Lembra da canção do cantor cristão? Tu és fiel, Senhor. Quem sabe canta comigo. Tu és fiel, Senhor.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel. Irmãos, sabe por que o Senhor permite que nós passamos por uma situação de crise? Para nós entendermos que Ele é fiel. Para nós entendermos que a mercê dEle nos sustenta e nos guarda em tempos de crise. Para nós entendermos, amado, sabe, o cuidado dEle, o fiel cuidado dEle para com a sua vida. Olhe para cá, nós estamos vivendo um período, querido, de crise, de pandemia, mas o que tem te faltado? Nós estamos vivendo um período de pandemia, mas quem tem cuidado de você? Quem tem cuidado da sua família? Se é Deus, querido, exalte, glorifique e engrandeça o nome dEle. Porque Deus permite que nós passamos por uma situação dessa, para mostrar para você: eu estou te guardando, eu estou guardando a sua saúde, eu estou guardando a sua família, eu estou guardando a sua vida, eu estou cuidando de você. E não importa o que aconteça, o meu amor e o meu cuidado está sobre a sua vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso, querido? Quantos podem olhar, sabe, talvez o tempo de crise é um tempo de introspecção, para nós olharmos para dentro da nossa casa e pensar: meus filhos estão cuidados, minha esposa, minhas finanças. Não podemos permanecer adormecidos, né? O coração adormecido, no automático, sem olhar, irmãos. Às vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam. As crises revelam quem somos para Deus. O verso 15 e 16 mostra a atitude de Deus mediante a obediência dessa mulher. Verso 15, caminhe comigo. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Verso 16, olha a provisão de Deus, que coisa linda, né? 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O que é isso? Cuidado de Deus. Da panela a farinha não acabou. Eles usavam trigo para quase tudo naquela época, e o azeite para cozinhar, para juntar, né, com a massa do bolo, do pão. O azeite não acabou. Por que não acabou? Porque Deus sustenta. Irmãos, às vezes Deus permite, como diz meu amigo pastor Edson, às vezes Deus permite que nós percamos o emprego, para mostrar que quem nos sustenta não é o emprego, quem nos sustenta é Deus. Às vezes Deus permite, querido, que nós, às vezes até caímos acamado, para mostrar para nós que quem nos sustenta não é a nossa força, Adriano, não é o nosso intelecto, quem nos sustenta é Deus. O meu querido pastor e amigo, pastor Edson, sofreu um acidente indo de moto, uma moto alta, não sei se era uma Brosa, uma NX, uma moto alta. Estava indo para Nova Londrina, e ele não viu ali que tinha, estava em reforma. Então ele foi batendo naqueles cavaletes, ao ponto que ele conseguiu estilhaçar completamente os ossos da canela, quase todo ali. Ficou ali chorando de dor. A sorte foi que vinha passando alguém da igreja e viu ele. Então a pessoa foi, resgatou ele, a esposa nem sabia, a esposa ficou desesperada. Irmãos, ele ficou um bom tempo, não vou lembrar quanto tempo, um bom tempo com aqueles na cama do hospital, depois com aqueles ferros na perna, e durante um bom tempo, um homem que tinha uma agenda preciosa, né, cheia, ficou um bom tempo sem poder pregar, sem poder fazer nada. Mas ele falou que nesse tempo todinho não faltou nada para ele.
Porque existia um Deus que estava cuidando da sua vida, que estava sustentando a sua vida. Então ele costuma dizer que quem cuida de nós é Deus. Deus estava mostrando para ele que quem cuida dele é o Senhor Todo-Poderoso. Tiveram comidas por muito tempo, não faltou a farinha e o azeite da panela. Irmãos, eu gosto desse finalzinho do texto, do verso 16, ó. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor. Por que não tiveram falta? Porque o Senhor deu aquela ordem. Porque havia uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa para finalizar esse último ponto, esse primeiro ponto aqui, ó. Fique com a palavra do Senhor. Fique com a palavra do Senhor em todo o tempo da sua vida. Essa mulher, ela era pobre, essa mulher, ela era muito humilde, mas ela teve uma atitude que eu e você precisamos ter: nos agarrarmos à palavra de Deus, não abrir mão da palavra de Deus, nos agarrarmos à palavra, irmãos, como Jacó agarrou aquele anjo, nos agarrarmos à vontade de Deus. Amém? Quantos podem dizer aleluia? E o segundo ponto dessa palavra aqui, ó, porque a situação foge do controle do homem. Veja comigo no verso 18 ao 24, que a situação fugiu completamente do controle do profeta e do controle dessa mulher. Verso 18, diz assim, ó: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse-lhe: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse-lhe: vê, teu filho vive. Verso 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por que a situação foge? O controle. Na verdade, irmãos, esse texto todo, a situação fugiu do controle do homem. Porque o texto já começa no primeiro verso aí, o verso de número 8, o Senhor dizendo: Elias, vai à casa da viúva e essa viúva vai te sustentar. Como assim, Senhor? Uma viúva vai me sustentar? Uma mulher pobre. Elias chega na casa da mulher, a mulher está catando um cavaco com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na mão. Ó, tudo que eu tenho para comer é isso aqui. Ó. Como assim, Senhor? Essa mulher vai me sustentar? Eu vou precisar trabalhar por 2 aqui. Então a situação fugiu do controle da mulher e a situação fugiu do controle de Elias. E aí, querido, o menino adoece. E quando o menino está doente, está tranquilo. Vamos mandar medicamento nesse menino que ele vai melhorar, né? Era muito medicamentos naturais naquela época, né? Vamos mandar medicamentos naturais nesse menino. Vamos lá, né? Não era na época não era garrafada não, tá, irmãos? Era medicamentos de raízes naquela época. Então, vamos mandar medicamento nesse menino. Só o que acontece? Agrava a situação e o menino morre. Fugiu o controle. E a mulher vai na onde? Vai no profeta. E ela diz: o que eu fiz? Qual foi a minha iniquidade? Qual foi o meu pecado para você trazer para mim, para dentro da minha casa, o juízo de Deus? Agora eu te faço uma pergunta: nós somos assim ou não somos assim? Quando a situação agrava, quando nós perdemos o controle, quando há uma catástrofe, às vezes dentro da nossa casa, o que a gente pensa? No que eu estou pecando, hein?
começa a fazer uma análise. Espera aí, eu estou pecando aonde? Eu estou desobedecendo aonde? Eu estou desagradando a Deus aonde? Espera aí. A gente não pensa assim? Igualzinho essa mulher, né? Ela pensou, o que eu fiz? Só que às vezes, amado, não é nada que nós fizemos que nos venha, às vezes, o vendaval, que nos venha, às vezes, a tempestade, que venha, às vezes, o dia mau. Não é nada de pecado. Às vezes pode ser pecado, mas muitas das vezes não é nada de pecado. Faz parte do propósito de Deus para a manifestação da glória dele na minha vida. Faz parte da ação de Deus sobre mim. Às vezes, Deus permite essa situação, que ela fuja do nosso controle, que a situação agrave, para que nós possamos depender inteiramente da ação do Todo-Poderoso, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Por que Deus permite que a situação porque a situação tende a fugir do nosso controle, para reconhecermos que somos apenas pó. Apenas pó. Somos nada, querido. Somos apenas pó. Somos pequeninos diante de situações tão complexas, tão maior do que nós. E é interessante, querido, que enquanto nós nos sentimos grandes, bons, a situação não vai. Enquanto nós nos sentimos, querido, ou inteligente, ou cara, a pessoa, a tendência é a situação ficar cada vez pior. Enquanto nós nos sentimos no controle, eu faço, eu aconteço, não, basta uma direção minha, basta eu fazer aquilo, a glória não vai ser de Deus. Mas Deus permite, querido, que a situação se agrave tanto, nós percamos o controle, e depois nós entendemos que nós somos apenas pó, e depois haja uma ação gloriosa de Deus, e nós possamos de fato dizer, glórias seja dada ao Senhor Jesus, que moveu poderosamente sobre a minha vida. Deus permite que a situação saia do controle, para nós de fato entendermos que nada somos sem Ele, que a nossa justiça e as nossas melhores obras não passam de trapos da imundícia. Você sabe o que é trapo da imundícia? Trapo da imundícia que Isaías traz no seu livro, era aquilo que enrolava o braço dos leprosos naquela época. Sabe quando ia trocar aquele trapo, ele estava apodrecido, ele estava rasgando, ele estava podre. Para que servia aquilo? Para nada, pois as nossas melhores obras diante de Deus é como trapos da imundícia. Não somos nada, irmãos, diante desse Pai. Não somos nada diante de Deus. E Deus permite, querido, que a situação fuja do nosso controle, para que nós cheguemos ao ponto que Ele quer. Deus permite, querido, que a situação fuja do nosso controle, para que eu e você, querido, possamos ser amassados como barro. Deus permite, querido, como cabeça da igreja, Ele permite a crise para moldar a igreja, para quebrar a igreja.